O enfraquecimento do exército venezuelano tem se tornado cada vez mais evidente diante do avanço da pressão militar norte-americana no Caribe. Especialistas afirmam que o colapso econômico da chamada Revolução Bolivariana, somado à corrupção endêmica entre seus líderes e às duras sanções impostas pelos Estados Unidos, corroeu profundamente a infraestrutura e o poder operacional das Forças Armadas da Venezuela. O país, que um dia ostentou um dos maiores orçamentos militares da América Latina, hoje enfrenta dificuldades até mesmo para manter parte de sua frota aérea em funcionamento. Na sexta-feira, 31 de outubro, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, FAA, anunciou uma medida que aumentou a tensão regional: a proibição de todos os voos em uma ampla área ao largo da costa sudeste de Ceiba, em Porto Rico, a partir de 1º de novembro, com duração prevista de 5 meses. O comunicado indicava que a decisão havia sido tomada por razões especiais de segurança e sob a direção do Departamento de Defesa, coincidindo com o aumento da presença militar norte-americana no Caribe e o crescente rumor de uma intervenção contra a Venezuela. Na antiga base naval de Roosevelt Roads, localizada em Ceiba, foram vistos cerca de 10 caças F-35 prontos para novas ordens, um claro sinal de mobilização e de que Washington está preparado para agir, caso seja necessário. Durante o voo presidencial no Air Force One, um jornalista questionou Donald Trump sobre a possibilidade de ataques militares contra Caracas. O então presidente norte-americano negou as especulações, respondendo apenas não. Ainda assim, poucas horas antes, o Miami Herald havia divulgado uma reportagem afirmando que ações militares seriam iminentes, citando fontes anônimas com conhecimento da situação. O secretário de Estado, Marco Rubio, rebateu a informação, classificando-a como notícia falsa. Mesmo diante das negativas oficiais, o clima de incerteza e desconfiança aumentou, e a possibilidade de uma ação direta dos Estados Unidos passou a ser tratada como algo cada vez mais plausível nos bastidores diplomáticos. Analistas avaliam que a intervenção militar norte-americana já é vista como inevitável dentro de certos círculos políticos. O principal ponto de debate agora é o formato dessa intervenção, se aberta, com ataques diretos ou indireta, por meio de ações pontuais de desgaste. A presença de uma frota de ataque composta por 10 navios de guerra, incluindo o gigantesco porta-aviões USS Gerald R. Ford e um submarino nuclear, reforçou a percepção de que Washington está preparado para qualquer escalada. Os caças F-35 e AV-8B, juntamente com drones MQ-9 Reaper, armados com mísseis de precisão, compõem uma força imensamente superior à estrutura militar venezuelana, corroída por anos de má gestão e aparelhamento político. Do outro lado, o regime de Nicolás Maduro e seu ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, insistem em manter um discurso de resistência ideológica. Ambos afirmam que a Venezuela está pronta para enfrentar qualquer agressão, venha de onde vier. Maduro insiste em destacar a mobilização de mais de 6 milhões de milicianos voluntários espalhados pelo país, uma força que ele descreve como o povo em armas. No entanto, especialistas em segurança consideram essa milícia mais simbólica do que efetiva, um instrumento de propaganda bolivariana usado para disfarçar a real fragilidade do regime. Para eles, qualquer confronto direto com a máquina militar norte-americana resultaria em derrota inevitável para Caracas. Os problemas estruturais das Forças Armadas venezuelanas são profundos. A escassez de peças de reposição, causada pelo isolamento internacional e pelas sanções, paralisou grande parte do poder aéreo do país. Dos 24 caças F-16 comprados dos Estados Unidos nos anos 1980, apenas 2 ou 3 permanecem operacionais. O mesmo se aplica aos 24 aviões Sukhoi, fornecidos pela Rússia entre 2006 e 2008. 3 foram perdidos em acidentes, e a maioria está inativa por falta de manutenção. Ainda assim,
A Venezuela mantém um número considerável de sistemas antiaéreos, como os 5.000 mísseis portáteis Igla-S, de fabricação russa, considerados por especialistas como o armamento mais confiável de seu arsenal. A Marinha, por outro lado, conta com apenas um submarino ativo, o que revela o desequilíbrio e a obsolescência das forças navais do país. Apesar desse quadro, diplomatas latino-americanos ressaltam que a Venezuela ainda pode oferecer certa resistência inicial, o que transformaria qualquer ofensiva americana em uma operação prolongada e custosa. Segundo o ranking do Global Firepower, a Venezuela ocupa atualmente a 50ª posição entre 145 países em capacidade militar. Um desempenho modesto, mas ainda relevante dentro da América do Sul. Nos bastidores, fontes da inteligência indicam que Washington considera múltiplas estratégias, incluindo operações secretas conduzidas pela CIA, com o pretexto de combater o narcotráfico e desarticular cartéis atuantes na região. Maduro, por sua vez, tenta vender a narrativa de que o verdadeiro objetivo americano seria o controle das vastas reservas de petróleo venezuelanas, as maiores do mundo. Analistas, no entanto, apontam que o regime chavista explora esse discurso nacionalista para mobilizar o apoio interno e mascarar sua incompetência administrativa e a corrupção que destruiu a economia nacional. Atualmente, as Forças Armadas da Venezuela contam com cerca de 125.000 militares ativos, incluindo mais de 2.000 generais e almirantes, um número desproporcional e resultado de promoções baseadas em lealdade política, não em mérito. Essa estrutura inflada, sustentada por anos de clientelismo bolivariano, comprometeu a disciplina e a capacidade de comando das tropas. O governo Maduro teria deliberadamente fragmentado a hierarquia militar para dificultar qualquer tentativa de golpe interno, o que, na prática, reduziu drasticamente a prontidão e a coesão das forças. Essa política de sobrevivência enfraqueceu a instituição militar e tornou o país vulnerável. Observadores acreditam que, em caso de um conflito prolongado, haveria deserções em massa e o colapso total da cadeia de comando. Ainda assim, Maduro e Padrino López mantêm o discurso de que a Venezuela é pacífica e não merece viver sob a ameaça do imperialismo americano, uma retórica usada há décadas para justificar repressão e isolamento. Enquanto a pressão dos Estados Unidos aumenta, Caracas tenta desesperadamente apoio junto a Moscou e Pequim. Documentos obtidos por veículos internacionais, como o The Washington Post, revelam que o governo Maduro enviou cartas oficiais a Vladimir Putin e Xi Jinping, pedindo cooperação militar ampliada, incluindo o envio de radares, peças de reposição e mísseis de médio alcance. Nos pedidos encaminhados à China, Maduro destacou a necessidade de acelerar a produção de sistemas de detecção por radar. Já com o Irã, negocia drones de longo alcance, bloqueadores de GPS e equipamentos de guerra eletrônica, uma tentativa de reproduzir modelos de defesa iranianos e russos para compensar suas deficiências tecnológicas. Em suas correspondências diplomáticas, Maduro tentou enquadrar a crise como uma agressão não apenas contra a Venezuela, mas contra a China e seus aliados, buscando ampliar o conflito para uma dimensão geopolítica global. Moscou respondeu de forma simbólica, reafirmando apoio político à soberania venezuelana, mas sem qualquer promessa de ajuda militar concreta. A Rússia enfrenta seus próprios limites, uma guerra na Ucrânia, sanções severas e uma economia em retração. Mesmo assim, a aliança entre Caracas e Moscou sobrevive. O governo russo ratificou recentemente um novo tratado estratégico com a Venezuela, reafirmando cooperação militar e energética. Analistas afirmam que Moscou tem muito a perder caso o regime chavista ruía, já que detém direitos sobre campos de gás e petróleo venezuelanos avaliados em bilhões de dólares. Um dos símbolos dessa parceria é a fábrica de munições do fuzil Kalashnikov, inaugurada em julho no estado de Aragua,
um projeto prometido há 2 décadas e que só agora foi concluído, em um contexto de fragilidade e dependência. Contudo, o entusiasmo russo em sustentar Maduro é visivelmente menor do que no passado. A guerra na Ucrânia consome a maior parte dos recursos do Kremlin, e seu apoio à Venezuela tornou-se mais político do que prático. Mesmo assim, há ganhos indiretos. Ao provocar a mobilização americana no Caribe, Putin desvia a atenção de Washington da frente europeia. O simples fato de deslocarem parte de seus recursos navais para o Caribe já é, em parte, uma vitória para Putin. Os laços entre Caracas e Moscou remontam à era de Hugo Chávez, que transformou o país em um bastião socialista alinhado ao Kremlin. Durante anos, essa parceria incluiu compra de armas, exploração petrolífera e até operações conjuntas de desinformação digital e evasão de sanções. Hoje, porém, esse vínculo perdeu força e significado prático. O atual aumento da presença militar dos Estados Unidos no Caribe representa o maior desafio enfrentado por Maduro desde que assumiu o poder em 2013. Desde setembro, mais de 10 de ataques americanos contra embarcações ligadas ao narcotráfico, muitas delas venezuelanas, resultaram na morte de dezenas de pessoas. O envio do porta-aviões USS Gerald R. Ford, o mais moderno da Marinha Americana, foi interpretado como um aviso direto ao regime. Moscou, por sua vez, reage com cautela. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, expressou séria preocupação com a escalada das atividades de Washington no Mar do Caribe, mas limitou-se a pedir que tudo seja resolvido conforme o direito internacional. Essa linguagem ambígua mostra que, embora a Rússia apoie Maduro no discurso, evita se comprometer na prática. Além de sobrecarregada pela guerra na Ucrânia, a Rússia teria inclusive transferido parte de seus postos de vigilância da Venezuela para a Nicarágua, onde a presença russa é mais segura e estratégica. Na prática, Moscou tem mantido um perfil discreto e investido muito pouco capital político na defesa de Maduro, afirmou Douglas Fara, da consultoria EBE Consultants. Ainda assim, Caracas continua tentando arrancar algo mais de Putin. Em outubro, o ministro venezuelano viajou a Moscou para entregar uma carta de Maduro solicitando reforço aéreo, restauração de aeronaves Sukhoi e aquisição de novos mísseis. Segundo fontes, Maduro argumentou que os caças russos são o principal instrumento de dissuasão da Venezuela diante da ameaça de guerra. Enquanto tenta reforçar seu aparato, o governo enfrenta a dura realidade. Seu arsenal está envelhecido e sucateado. Tanques, helicópteros e mísseis comprados durante a era Chávez estão parados por falta de manutenção. Um ex-oficial venezuelano declarou que, em 2018, menos de 5 caças Sukhoi estavam em condições de voo e que muitos dos equipamentos vendidos pela Rússia eram obsoletos ou pura sucata. Mesmo assim, Maduro tenta projetar força, anunciando a implantação de 5.000 mísseis Igla-S em todo o território. Uma tentativa de demonstrar poder defensivo e intimidar o inimigo. Mas especialistas são unânimes. Esse armamento não seria páreo para a superioridade tecnológica dos Epairantes Hortuminua. Uma eventual queda do regime representaria um golpe estratégico para Moscou, que perderia um de seus últimos aliados sólidos na América Latina, além de bilhões em ativos energéticos. O paradoxo é que o próprio petróleo venezuelano concorre com o russo no mercado asiático, o que reduz o incentivo de Putin a investir pesadamente em Caracas. Como observou o economista Francisco Monaldi, os russos não estão mais investindo na Venezuela. O apoio é mais retórico do que real. Essa combinação de pressões externas, deterioração interna e dependência de aliados distantes coloca Caracas em uma posição frágil no tabuleiro global. A Venezuela sobrevive como peça de barganha entre potências, enquanto seu povo paga o preço da corrupção e do autoritarismo. O destino de Maduro dependerá não apenas da resistência militar, mas de sua capacidade de continuar explorando as rivalidades entre Estados Unidos,
Rússia, China e Irã. Um jogo perigoso que mantém o país à beira do abismo, mas ainda de pé.